das coisas que está carregando a humanidade é que ela funciona por um período, por um momento, mas depois ela gera muita dor. Então, o processo dos pecados e dos julgamentos levam as pessoas a um certo controle, até para que elas não façam muita merda. Certo? Então, foi uma maneira que conseguiu se controlar a humanidade. A gente precisa entender que sem julgamento, que começa uma coisa que, porque a igreja, porque manipulou todo mundo, como se a igreja fosse uma cama. Gente, isso que a gente está falando agora, e de muito antes, mas vamos pensar que a gente vai entrar no processo, vai entrar, né? É impossível falar de pecado e julgamento e não pensar na igreja, tá? Então, assim, a gente precisa entender sem o julgamento, por quê? Porque era um processo de 2000 anos atrás, onde a coisa era animalizada, muito mais do que é hoje. De alguma maneira, algumas pessoas tentando a sua maneira equilibrar o mínimo possível de ordem, né? Então, se a gente entrar nesse julgamento de que tudo é feio, toda essa é a nossa história. Nós só estamos aqui hoje porque alguém tomou algumas decisões, certas ou erradas. Não importa, foi a que soube no momento que soube, com o que tinha, também com a situação que tinha, para ter um mínimo de controle e ordem para que todos pudessem viver. Tá? Então vamos tentar sair desse julgamento. Sim, é verdade que tem parte que fica só manipulando, mas nem tudo é assim, nem todo mundo é assim, nem todas as religiões têm como base a manipulação. Ainda que isso exista, mas isso existe independente das religiões. Existem nas corporações, existem dentro da casa da gente, pai manipulando o filho, filha manipulando o pai, mulher, esposa. Isso é da natureza do homem que está em evolução. Tá? Então, porque é inevitável a gente olhar para isso e não carregar para o lado ruim da coisa. Só que esse processo de um pouco de controle vai gerando muita culpa e a culpa demais gera uma punição. E quando a pessoa não consegue sair desse processo de punição, gera estagnação. Ela não consegue, ela só se pune sem conseguir entrar num processo de elaboração, de autorresponsabilidade e de seguir fazendo uma transformação. Ela para na culpa. E a energia da culpa, ela é extremamente estagnada. Então, também não ajuda quando passa do limite que a pessoa não consegue mais sair daquele bolo. Tá? Então, aqui a gente vai falar dos pecados e nós vamos olhar para o lado bom do pecado e para o lado ruim do pecado. E tudo que a gente está tentando fazer é ir para o caminho do meio, né? É o equilíbrio que vai levar a gente, a humanidade, para um outro nível. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, é o caminho do meio. Mas como é que eu vou saber qual é o caminho, qual é o meio? Eu preciso saber as duas pontas. Então, como é que eu vou saber qual é o meio da sala? Eu só consigo saber qual é o meio da sala se eu sei onde é um fim dela. Então, essa polaridade, aquela polaridade fazem parte, então, essa polaridade, aquela polaridade fazem parte de uma mesma coisa. Eu só preciso calibrar e encontrar o meio. Então, eu só posso saber onde está o meio da sala se eu sei onde está o final da sala. E aí eu vou saber onde está esse caminho do meio. Então é interessante a gente pensar nos pecados dessa maneira. Então tudo é um aprendizado. E todo mundo está aprendendo. A gente só vai conseguir aprender por experiência. Então pela própria experiência a gente faz coisas assim ou assim para entender e calibrar esse meio para falar, ok, aqui não dá, eu quero seguir nesse caminho. Vai ser difícil por um momento? Pode ser que sim. Né? Mas todo mundo está passando pelo mesmo processo, não tem diferença, tá? Então não vamos trazer esse julgamento feio porque cada um fez o que soube, como soube, com as ferramentas que tinham e com o ambiente e condição que se tinha no momento. Quando a gente morrer, tudo vai voltar para os seus reinos. Então tudo que é no nosso corpo, que é do reino mineral, os nossos ossos, ele vai voltar para a terra, para o reino mineral. Tudo que é vegetal, então toda a água, todo o sangue, tudo que é do reino vegetal,
volta para o reino vegetal. Tudo que é do reino animal, a nossa carne é do reino animal, ela volta para o reino animal. Tá? Só que esse reino nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque ele participou de um reino em construção hominal. Então, toda a evolução vai acontecendo. Então, como eu trato tudo isso em mim, então o cuidado, a vaidade no sentido de cuidado de mim, do meu corpo, da minha estrutura, eu amo essa estrutura, eu amo os meus ossos, eu amo o meu corpo, eu amo a minha carne, eu amo o meu cabelo, eu me arrumo, eu me cuido, eu me amo. Eu sou um Deus em ação, Deus em mim em ação, trazendo um processo de gratidão, de fato de quem eu sou, eu devolvo para os reinos tudo transformado, melhorado, amado. Então, quando eu não faço isso, eu devolvo para os reinos tudo machucado, ferido. Então, a gente está participando de tudo, todo o tempo. Então, a vaidade no bom sentido de se cuidar, de se amar, de se respeitar como você é, como os reinos conseguiram estar em você, ainda que às vezes tenha alguma deficiência, não é? Tem algumas pessoas que têm alguma coisinha. Gente, não tem nada, tá tudo perfeito, é igual a árvore que de repente fez um negocinho pra cá. Não tem nenhuma imperfeição. É como a natureza conseguiu se manifestar em si, e aí eu amo tudo, tudo em mim. Mas só com esse nível de compreensão que a gente está falando agora, que a gente começa a conseguir amar. Né? Senão a gente não consegue, não era diferente comigo. Tranquilo, eu também achava tudo, eu tinha que ser maior, tinha que ser tudo diferente. Se eu ser pequena, quer ser grande, quer ser grande, quer ser pequena, é assim que é. Né? Tudo normal, né? Porque a gente aprendeu assim, é assim que a vida está sempre exigindo uma meta, uma tarefa, né? Vai levar a gente para o estresse, e o estresse é o caminho de todas as depressões e todas as dores. Aí todas as doenças. Tá? Que o estresse ainda não é uma doença, mas ela pode desencadear esse processo. O corpo físico da gente não aguenta muito tempo. O equilíbrio é a gente se aceitar como a gente é enquanto ser humano. Ora, o meu orgulho, eu vou me achar especial e vou sentir dor porque o outro me abandonou. Né? Eu acho que, e aí poxa, ele fez isso comigo, eu fui tão legal com ele, não deixa de ser o orgulho. E a gente entender que de vez em quando a gente vai vacilar. Eu acho que o grande meio é a gente se perceber enquanto um ser em desenvolvimento, com as nossas forças e fraquezas, e simplesmente entender que tá tudo bem, porque senão eu me culpo muito, e a culpa machuca demais, deixa a pessoa parada, ela não consegue mais caminhar se existir a culpa. Né? Uma pessoa que... Então, eu vou falar do meu processo de alcoolismo. Então, assim, eu não era uma pessoa ruim. E aí, eu não assumia nada. Por quê? Porque eu era uma pessoa tão boa que eu não tinha o direito, dentro de mim, de assumir alguma coisa no trabalho e chegar ao ponto de eu não conseguir cumprir com aquilo que eu assumi por conta do que eu fiz, do que eu fazia. Eu sabia da minha dor, da minha limitação. O que eu fazia? Eu nem assumia. Justamente porque eu preferia me prejudicar do que prejudicar o outro quando eu se eu assumisse algum processo. Então, em essência, eu sempre fui boa, então eu acabei com a minha vida para não acabar com a dele. Entende? Para não acabar com qualquer que fosse um projeto num trabalho, numa empresa, na minha mãe. Como é que eu vou para lá? Daí depois, na segunda-feira eu vou ter que chegar cedo, mas vai que eu enchi a cara no sábado, no domingo, e aí eu não vou estar bem, não é justo com a minha mãe. Então, eu não ia, por conta de uma boa essência. De não querer prejudicar o outro. E aí, o que acontecia? Eu me sentia culpada. Então, você bebe e se sente culpado, aí você tem vontade de sair de perto de você. E qual é a forma de sair de perto de você? Bebe de novo, aí você entra num ciclo. Então, a culpa, quando eu entendi isso, foi dessa essência que tudo, de certa maneira, tinha uma razão e que todo mundo estava passando, eu consegui tirar essa culpa. E quando eu consegui tirar essa culpa e assumir a responsabilidade, mas tirar a culpa, foi quando que eu podia acertar e errar. E que eu não precisava ser perfeita. Foi quando eu consegui dar um primeiro passo a caminho do meu processo de culpa. Entende? Então, se perceber humano, e eu vou errar, e eu vou acertar, e tem hora que eu vou conseguir, e tem hora que eu não vou, e hoje eu consigo, amanhã eu não consigo, e eu não vou me matar por causa disso. Então, eu acho que pro meu processo, tirar esse peso
Porque se eu sou uma pessoa boa e estou fazendo uma coisa ruim porque está gerando dor na minha mãe, eu sou uma pessoa ruim. Mas é uma pessoa que é boa, que está se sentindo ruim, ela é muita dor. Então ela quer o quê? Ir embora, ela quer se matar, ela quer se afastar. Então tirar um pouco do peso das coisas facilita muito o processo, não a responsabilidade. Eu tirei culpa e ganhei responsabilidade. E estava tudo bem, e eu sabia que eu tinha que arcar com as coisas que eu fiz e que eu fizesse daqui para frente. Então quando eu sempre falo, mas a minha mãe tinha que confiar em mim no outro dia? Claro que não. Claro que não. Nem eu confiava em mim no outro dia. Nem eu confio em mim, às vezes, que a gente fala, cara, por que eu estou fazendo isso? Por mais que a gente vá perceber, nossa, por que eu falei isso? Por que eu estou sentindo isso, se eu já entendi? É ok, estou sentindo. Por alguma razão que eu ainda não entendo. Então, eu acho que a culpa deixa é muito complicado lidar com a culpa. Porque daí, se ela tem culpa, ela já gera mais dor. Já enfiei o pé na jaca mesmo, já tomei uma cerveja, vou tomar 40. Já matei vou matar 800. Porque a culpa vai massacrando. E aí ela vai ficando revoltada e ela cai para uma lateral de uma polaridade muito, muito, muito extensa. Eu não estou defendendo a coisa ruim, não, gente. Não é isso. É só, eu acho que esse caminho do meio é eu perceber que a gente está em processo de aprendizado. O ser humano está aprendendo a ser um humano, né? E o processo de aceitação do quanto limitado nós somos, e do quanto forte nós somos, e do quanto importante nós somos e o quanto insignificante nós somos. A gente é muito importante e a gente é zero importante ao mesmo tempo.